Estamos ao ar, ao vivo aqui, gravando o nosso Rota RH de hoje, essa primeira edição de 2026. Quero dar as boas-vindas aqui para todos vocês. Grande Ítalo, nosso parceiro forte do Peixe 30, lá de Recife. Como é que estão as coisas por Recife, Ítalo? Tudo bem? Manda um abraço para o nosso amigo Felipe. Felipe, que esteve aqui com a gente no nosso evento do Empreende RH em novembro, em Natal. E vamos para a próxima edição esse ano, né? E aí você vem junto, né, Ítalo? Já aceitando aqui o pessoal que está chegando. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sei que é horário de expediente, isso é proposital, tá? Para a gente falar sobre trabalho no horário de trabalho. E sei que talvez vocês também estejam dividindo a tela aí, fazendo alguma tarefa, mas eu sei também que vocês vão prestar bastante atenção em todo o conteúdo que nós estamos trabalhando hoje aqui no Rota RH. Eu quero que esse momento seja um bate-papo, seja uma sessão estratégica. Eu estou aqui também para falar com vocês, para dar pitaco no negócio de vocês. Tá? Carol, boa tarde. Nossa RH lá da Potencialize Resultados, seja bem-vinda aqui. Um abraço para o Bruno, um abraço para o Igor. E hoje aqui eu quero falar sobre direção, sobre decisões, prioridades de RH. Tá? O que 2026 está trazendo de desafio para a gente? Né? Eu estou ouvindo e vendo um bocado de gente aí falando de processo de recrutamento e seleção, de gente que não consegue encontrar no mercado de trabalho, de processo que vai. Aí eu ouço o pessoal no mercado de trabalho falando que o RH não está sendo claro quando publica uma vaga, enfim. Tá um negócio assim, não sei como é que vocês estão sentindo isso, mas está 2026, tem algumas coisas que precisam ser aprimoradas, né? E mais do que nunca, eu digo que o RH, ele hoje tem uma participação, se já era estratégica, né? Uma participação, uma atuação muito mais estratégica ainda, tá? Então, para quem, algumas pessoas eu não conheço ainda, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Alex Corsino. Para quem me conhece, eu continuo sendo o Alex Corsino. Então, sejam todos bem-vindos aqui, que vocês estejam com a xícara de café, aí de vocês, de chá, de água, tá? Então, eu sou fundador de uma startup chamada Skills Hub, que tem um foco em desenvolvimento, em tecnologia e inovação para o desenvolvimento empresarial, ali nessa praça, nesse lugar, nesse espaço chamado RH, né? Sou pai aí de um bocado de meninas, tá vendo? Vocês podem ver aí no formato Disney, né? Apaixonado por essa pessoa também no formato Disney, que é a Monique, que está ali comigo, né? Sou palestrante, sou autor de livro, o meu último livro que eu escrevi foi Cura Corporativa, abraçado aqui com um grande empresário de Natal, a Fernanda Miranda, nas nossas ações de CDL, então já fui presidente de CDL aqui na cidade onde eu fico, em São José do Mipibu, a 30 quilômetros de Natal, já fui garoto propaganda da Universidade de Potiguar, tá o busão aí, né? E de fundo lá, esse estádio maravilhoso que é o Palmeiras, o Allianz Parque. Então, além de tudo isso, ainda sou um palmeirense apaixonado, tá? Falando um pouquinho sobre carreira, só para quem não me conhece ainda entender um pouco do contexto e da experiência, tá? Hoje eu tenho um trabalho muito forte como mentor e consultor em desenvolvimento humano e organizacional. Então, o desenvolvimento humano eu vou desde a área de treinamento de liderança, mas também atendimentos individuais, seja para a performance do líder, seja para a performance profissional, seja para a gente trabalhar a questões de conflitos emocionais que impactam no nosso desempenho. Então, eu tenho um trabalho muito forte nesse aspecto também. Sou professor, quero ser menos professor hoje aqui, né, fazer talvez ali hoje um papel muito mais de mentor com vocês, mas eu digo que ensinar é terapia para mim. Nesse processo já foram mais de 150 turmas assistidas, 400 líderes, enfim. E venho da administração, minha grande experiência é a gestão de negócio, e formei ali, fiz uma especialização em controladoria financeira, e tenho algumas formações, né, de coaching, treinador, avaliador do modelo de excelência de gestão da qualidade, lá da Fundação Nacional da Qualidade, de Sistema de Gestão Integrada, ISO 45003, que fala muito sobre saúde mental no trabalho, e também da Germânica Raikkonen, que é uma linha da medicina que fala sobre como os traumas, as situações impactam na nossa saúde. E esse trabalho da Germânica, ele é essencial para mim,
quando eu faço principalmente os atendimentos individuais, para a gente lidar com conflitos emocionais e trabalhar a cura, a ressignificação de muitos traumas, tá? Então, esse é um trabalho muito forte que eu faço no desenvolvimento humano individual, tá? Então, isso é uma soma de algumas experiências que me permitem estar com vocês aqui hoje, me permitiu aí em novembro a gente fazer a primeira edição do Empreende RH. Algumas pessoas que estão aqui estiveram lá no Empreende RH, inclusive Monique Zusa está aqui com a gente, né? Ela foi uma das palestrantes falando sobre o papel do Business Partner, e foi um trabalho bastante disruptivo que nós realizamos, né? A gente teve parceria com a Peixe 30, que está aqui na pessoa do Ítalo, a gente teve parceria com a Soma Saúde, a gente teve também como parceiro a Gentil Negócios, né? A IUI, que está uma empresa de tecnologia, pesquisas, então a gente teve um trabalho bastante interessante. E lá a gente discutiu muita coisa, e o Rota RH, eu digo para vocês que é um fruto desse trabalho do Empreende RH, né? E aí eu quero começar então com vocês, né? Falando que hoje a gente não está aqui para fazer uma aula, é uma conversa estratégica. Então, eu já vi alguns desafios que vocês colocaram, vi que tem gente falando sobre avaliação de desempenho, plano de carreira, cargos e remuneração. Então, esse é um dos trabalhos também que a gente realiza, né? Nós estamos agora num trabalho bem avançado com o Conselho Regional de Contabilidade lá de Tocantins, fazendo um trabalho bem bonito nesse aspecto de PCCR, tá? E uma coisa que eu trago aqui, né, para vocês, hoje eu quero falar principalmente sobre planejamento e trazer alguns pontos sobre o planejamento do RH 2026. Então, é uma atividade muito comum, né, só que a gente, quando executa com direção, a gente percebe que é um outro nível. Então, muitas vezes a gente planeja e somos engolidos por tudo aquilo que acontece no decorrer do ano, em termos de planejamento. Então, dentro das minhas experiências, eu fui durante alguns anos um gestor de planejamento estratégico no Senac do Rio Grande do Norte, e realmente é um desafio quando você faz planejamento, você manter, né? Imagina o que foi 2020, 3 meses de um ano que se iniciou e veio todo aquele movimento de pandemia, como é que a gente faz, né? É como se a gente tivesse pego o planejamento, deixado de lado e agora vou ter que replanejar. E esse mundo, que eu não sei se é mais VUCA ou muito mais VUCA do que antes, quando a gente falava 5 anos atrás, ele está pedindo a gente continuar a planejar, mas agora perceber que o decorrer, né, desse planejamento a gente tem que ter mais atenção. E mediante tanta mudança que tem acontecido no mercado, né, mudança tributária que impacta também no nosso sistema de RH, mas principalmente esse ano que a gente vem aí com a NR1 cobrando com mais eficiência processos de cuidados de saúde mental nas organizações, não só dos riscos psicossociais, mas tudo aquilo que a NR1 compete, a gente como RH precisa ter um reposicionamento, tá? Então, RH, ele não é, nunca foi aquele setor operacional, ele é um setor estratégico, e a gente precisa evidenciar muito mais isso. E a ideia aqui, né, é a gente trazer clareza antes da gente entrar em ação, é a gente ter direção, direcionamento para a execução, ou seja, eu sei qual é a minha rota, qual é o meu caminho, não significa que eu precise desviar de algo, não significa que eu precise desacelerar um pouco, ou até tenha condições de acelerar ainda mais aquilo que eu planejei. Mas, a princípio de tudo, o que nós precisamos ter nesse 2026 é consciência, né? Então, ter consciência antes da decisão. E olha que interessante, a gente entra esse ano definitivamente no centro do jogo corporativo, tá? Porque mais do que nunca, não sei se vocês estão sentindo isso, essa pressão enorme sobre o RH. Já não entramos nesse ano, a gente já tem uma pressão enorme sobre os recursos humanos, né? Então, uma das coisas que eu muito falei na edição do Empreende RH, em 2025, ali em novembro e Natal, foi de que a gente precisa trabalhar com muito mais inteligência. A gente precisa trabalhar com dados, com informação, então a gente vai olhar para KPIs, mas não vai olhar somente para números, a gente precisa ter um trabalho de desenvolver o humano dentro da empresa, e isso dá uma discussão tão grande, tá? Fiquem à vontade para levantar a mão, escrever alguma coisa no chat, sobre, principalmente o que eu vou falar agora, desenvolver o humano dentro da empresa para gerar resultado. E olha que interessante, gente.
A gente vem aqui num reposicionamento do RH, aonde a gente vai continuar trabalhando o desenvolver das pessoas, ao mesmo tempo, para que essas pessoas gerem resultado. E aí, quando a gente fala de recrutamento e seleção, por exemplo, eu vejo muitas pessoas enfrentando vários problemas para recolocar ou reposicionar ou colocar uma pessoa de gestão, às vezes uma vaga passa 30 dias ou mais, para a pessoa conseguir achar alguém que tenha o perfil daquela vaga. E a gente, como RH, precisa discutir, rediscutir, principalmente processos de recrutamento e seleção. A gente está buscando as pessoas muito pelo perfil, pelo descritivo daquilo que nós estamos colocando, né? Mas o que vale mais? O que está escrito no descritivo ou a competência que a pessoa tem, por mais que de repente ela não tenha tido uma experiência numa determinada área que eu estou querendo colocar, né? Eu sempre fui a pessoa que, no corporativo, defendia a gente ter um mapeamento de competências dentro da organização. Porque quando eu quero executar algum projeto, eu consigo identificar quem é que está dentro das competências daquele mapeamento. Isso fica muito mais fácil, da gente poder juntar os talentos ali e desenvolver um trabalho. Então, vejam só o desafio que a gente tem hoje, né? Contratar as pessoas dentro daquelas competências que a gente quer para desenvolver, se desenvolver dentro da empresa, mas também gerar resultado. Mais do que nunca, o RH ele precisa conversar com a ponta. Mais do que nunca, o RH ele precisa entender da área comercial, da área operacional. Então, não são somente os subsistemas de RH, mas é a gente entender a empresa como um todo, para justamente fazer uma excelente reposição de vaga, ou se eu estou abrindo uma vaga, eu saber exatamente como é que eu posso colocar alguém que vai entregar o resultado que está se buscando. Então, a gente parte para um ponto de decisões mais sensíveis aqui, né? Porque nós estamos contratando pessoas, a gente sempre fez isso. Só que agora, pela competitividade, pelos desafios, principalmente esse ano, né? Eu estou vendo muito empresário falando assim: 2026 vai ser um ano desafiador, porque tem Copa, tem muito feriado e ainda é um ano eleitoral, né? Todo mundo está falando sobre isso. Mas vocês já pararam para pensar o que isso significa no nosso negócio? Né? Então, o comércio, o que significa muito feriado para o comércio? Né? Então, a gente tem impacto financeiro, a gente tem impacto do desenvolvimento, e a gente precisa estar conectado nisso. Tá? A gente tem que ter essa ideia. Então, a gente não pode mais operar, e o nosso chamado para 2026, como RH, é não operar no modo reativo. Ou seja, eu espero as coisas acontecerem para entender, para perceber, para pensar o que eu vou fazer. Tá? Então, quero exaltar um pouco aqui a nossa parceria com o Peixe 30, né? Para quem não conhece, depois, se quiser bater um papo com o Ítalo, ele está aqui no chat, pode trocar contato, mas também qualquer coisa eu passo o contato dele. Né? Por que, que a gente tem essa parceria forte, a Skills Hub, né? Com a Peixe 30? Porque a gente encontrou um parceiro que tem um processo que oferece para a gente uma ferramenta de recrutamento e seleção fantástico, maravilhoso. Imagine você ter um universo de pessoas, de profissionais, aonde eles já passaram por uma avaliação comportamental, você já tem um DISC deles, você pode buscar um profissional mapeando as competências que você está buscando das pessoas no mercado, não somente olhando para cargo, né? Você entender, por exemplo, eu quero alguém que trabalhe no comercial. Geralmente quem está no comercial é uma pessoa que tem que estar motivada por dinheiro, né? Por resultado. Ou você prefere uma pessoa que está mais motivada por conhecimento? Né? No comercial eu quero contratar alguém que esteja motivada ali, a prioridade seja dinheiro, não de forma ambiciosa, né? Mas aquela pessoa que está conectada com o resultado. Então, hoje a Peixe 30, ela vem de uma forma muito inteligente, interpretando o comportamento do usuário do sistema deles. É uma rede social, digamos assim, que tem mais de 4 milhões de usuários. Então, você tem mais de 4 milhões de profissionais ali, e você pode, de diferentes perfis de experiências e cargos e competências, né, e interesses e motivações que você pode estar mapeando aí pelo Brasil, né? Então, aqui a gente tem bastante pessoas do Rio Grande do Norte, que você pode estar captando por meio dessa plataforma.
E por que que eu falo disso? Porque existe toda uma inteligência que nos ajuda a tomar as decisões mais assertivas no processo de recrutamento e seleção, né? Então, existem mentores e mentores, existem consultores e consultores de desenvolvimento humano e organizacional, assim como existem várias plataformas de recrutamento e seleção. E a gente, diante de tanta diversidade, né, a gente precisa ter entender como é que o jogo está acontecendo, né? Eu gosto aqui, nessa imagem não é o Allianz Parque, né? Mas eu gosto muito de falar, de entender o que está acontecendo em campo, porque agora a gente está nesse movimento aí bem desafiador, que é 2026, tá? Então, trabalhar com dados para o RH, há quanto tempo a gente já não ouve o conceito de People Analytics dentro do RH, né? Quantos aqui já fizeram um curso, pelo menos básico, de introdução de People Analytics? Pô, para esses caras de TI entraram dentro do RH, eles estão falando de análise de dados com a gente. Não, na verdade, o pessoal, a gente do RH, tem que conhecer sobre inteligência artificial, sobre análise de dados, para poder fazer a tradução, não do comportamento, mas das informações que a gente tem, né? Então, nós, como Skills Hub, desenvolvemos uma metodologia que faz uma avaliação da maturidade da empresa, da gestão, e a gente trabalha com dados ali, entendendo o que aqueles indicadores estão trazendo, mas a gente não olha só com número, a gente fala que são indicadores com alma, eles têm vida, e a gente está traduzindo isso para poder tomar decisões estratégicas, né? E aí a gente, tendo mais exigência, a gente tem menos margem de erro, concordam? Né? Ou seja, aumentaram, né? Aumentaram o nível de exigência para o RH e a gente tem menos, uma margem menor, a gente tem menos tempo para errar, né? E, na verdade, eu sempre digo que não se trata sobre erro, trata sobre aprendizado, né? Então, aqui a gente utiliza muito na Skills Hub a tecnologia com todo dia, todo momento, não é só a tecnologia no computador ou no smartphone, mas nós somos amigos da IA. A IA aqui para a gente é para modelar negócio, para modelar metodologia. A gente tem assistentes aqui focados em processos de RH, tá? Então, se você quer ter disponível para você uma assistente de cultura, você tem. A gente tem um método aqui que você utiliza da nossa assistente, a Alma, né? E você vai ter uma percepção da maturidade do RH. Como é que está o teu processo, os processos de RH hoje, né? A gestão de RH na empresa, qual é a maturidade dela? Inicial, intermediária, avançada? Então, a gente tem aqui uma assistente que você vai responder algumas questões e ela vai fazer uma avaliação ali, né, do modelo de gestão de RH, tá? A gente vem com pessoas emocionalmente sobrecarregadas, nós estamos em Janeiro Branco falando de saúde mental, né? Ou seja, essa sobrecarga, a gente precisa também ter uma sensibilidade de que não é sempre do ambiente de trabalho, é uma sobrecarga, muitas vezes, de demandas sociais, de demanda de casa, então, mas as pessoas estão se afastando do trabalho, muitas delas por crise de pânico, por ansiedade, por burnout, por depressão, né? E aí a gente entra numa esfera também da liderança, né? De líderes que muitas vezes não estão preparados para uma geração Z, que tem um pensamento e um comportamento muito diferente, que muitas vezes querem deixar de lado, e eu estou dizendo, essa turma tem muita coisa para ensinar para a gente. Pense numa turma desapegada, né? É a turma da geração Z, e aí a geração, pelo menos eu falo da minha, da X, às vezes muito conectado, tão trazendo um processo de culpa, de uma responsabilidade excessiva, de me responsabilizar sobre aquilo que nem da minha responsabilidade é, né? E aí a gente pega uma liderança insegura para tomar decisões. Eu preciso né, eu vou pegar aqui a Raquel. Raquel, preciso que você me traga luz para ajudar a tomar decisão. É bom ouvir, é bom ter mentores, mas também é bom a gente ter posicionamento, né? Então, trazer luz sobre aquilo que a gente precisa. E muita cobrança por eficiência e resultado, né? Então, como é que a gente RH, olha só, gente, que bacana, né? Como é que a gente consegue trazer mais valor, agregar valor no negócio, e como é que a gente consegue trazer mais valor para a nossa área esse ano? A gente precisa olhar para qual é o resultado que a empresa precisa gerar, né? No Empreende RH, a gente falou ano passado muito forte sobre cultura. Nosso tema central foi sobre cultura.
Então, a gente falou sobre processos de recrutamento e seleção com inteligência, como é que eu alinho a pessoa que eu estou contratando ao fit cultural, né? Eu quero que em 3 meses, depois dos 90 dias, a pessoa já esteja dando todos os resultados possíveis e imagináveis. Será que é assim? Se eu remodelar esse processo de entrada da pessoa na empresa, e trazendo como um paralelo aqui a gestação, né? Os 3 meses iniciais são críticos num processo de gestação, né? A mulher precisa de cuidado, de atenção, ter um pouco mais de descanso ali, aí depois ela vai tendo a liberdade até chegar aos 9 meses e a criança nascer, né? Se a gente traz essa analogia para entender que aquele que entra dentro da organização é uma criança que está sendo gerada, né, que está sendo alinhada ao nosso fit cultural, né? Mas antes de contratar, eu já consigo perceber se ela tem competência, motivações que já estão alinhados a isso, né? Então, eu vou falar muito sobre competência e alinhamento de competências, tá? Eu estou quebrando essa visão de que estou olhando muito mais para o descritivo de cargo, do cargo, o cargo, a função, e olhando mais para competências, tá? Então, eu posso trazer alguém que, de repente, não teve tanta experiência numa área que eu quero, mas ele tem competências. Eu sou professor há 15 anos, pelo menos, aí de gestão e negócio, né? De educação profissional, universidade. Eu sempre disse isso, que eu vou dizer para vocês agora. Eu prefiro muito mais ter alguém do meu lado que tenha atitudes, que tenha competências voltadas para aprender sobre algo, a se comprometer com alguma causa, do que alguém que tem uma técnica muito grande, mas tem um sério problema de desenvolvimento relacional. Tá? Então, é muito mais fácil você trazer uma pessoa que não tem tanta técnica, mas que tem uma sede de crescimento e de aprendizado, e você botar essa pessoa dentro da empresa para ela se desenvolver. E olha que interessante. Quando eu trago alguém para dentro da empresa, eu estou trazendo alguém para um campo que tem que ser fértil. Ou seja, eu estou trazendo essa pessoa que é a semente que eu vou plantar e ela vai crescer. Então, RH, a gente tem que estar olhando para as pessoas em vamos desenvolver para gerar resultado. Mas essa pessoa, a capacitação, o aprendizado, a formação técnica, é responsabilidade dela, né? Ela já vem com isso ou ela acaba buscando algo a mais nesse sentido. E quando a gente fala principalmente de treinamento e desenvolvimento, é justamente alinhado ao resultado que ele precisa entregar. Mas, Alex, sempre foi assim e agora vai ter que ser mais do que nunca, né? Principalmente 26, né? Vocês estão bem caladinhos, tá? A gente está ainda aqui uns 25 minutos de sessão estratégica, tá? Mas fiquem super à vontade para comentar aqui. O que a gente tem de desafio real agora para 2026? Eu sou vidrado em tecnologia, tá? Eu costumo usar tecnologia já há muito tempo, né? Tanto da parte de hardware quanto de software, mas principalmente software. E o que a gente tem esse ano, gente? A gente precisa usar a tecnologia a favor das nossas análises, né? Então, no livro Cura Corporativa, esse livro bastante inspirado, ele tem duas partes. Ele traz a história de uma empresa, de um CEO, de uma líder de RH que fica recém-chegada numa empresa e que encontra um cenário de desgaste emocional, de pessoas desconectadas, e ela então dá o start a um trabalho para desenvolver e conectar as pessoas com o negócio. E depois a gente fala sobre metodologia, né? Então, Cura Corporativa ele tem essa pegada de a gente também falar de uma estrutura de metodologia para gestão de RH, para gestão cultural, né? E de forma estratégica. Então, a gente vai continuar usando os indicadores, só que trazendo mais sensibilidade para tudo isso. Então, a gente precisa analisar dados. Eu defendo de que você tem que ter na tua estrutura, se você puder, ter um analista de negócio, né? Alguém que entenda de business intelligence dentro do teu RH. Ou alguém na empresa que trate de business intelligence para você poder trabalhar a interpretação dos teus dados. Então, a gente usar da ética e da estratégia que a tecnologia traz para a gente, é fantástico e traz muita produtividade.
Então, talvez você pense assim, não, mas eu tenho carinha da TI que vai resolver isso para mim. Mas você precisa, não estou dizendo que você vai ter que programar, que você vai ter que desenvolver isso ou aquilo, mas você precisa entender da lógica, tá? Então eu deixo uma dica aqui. Quer aprender sobre lógica, né? Muita gente hoje usa chat GPT para tudo, até para fazer figuras da Disney, como eu fiz da minha família, né? Ah, pede para o chat GPT ou para a Gemini, aí, a inteligência artificial que você utilizar, você diz para ela que você quer aprender sobre a linguagem Python, uma linguagem de programação, tá? Você não vai se tornar um excelente programador, né? Mas você vai começar a desenvolver mais lógica. E isso é o que é interessante, né? Então, as minhas filhas na escola, elas têm robótica. E o que é interessante na robótica? É a lógica que você vai desenvolvendo. Então, qual é a lógica que você precisa estabelecer dentro do teu RH, dentro da tua área? Retenção de talentos, turnover, outro desafio, né? O mercado está nervoso com isso, gente. O mercado está nervoso com isso, eu tenho observado. Eu tenho defendido alguns pontos nesse processo. Vai contratar, deixa claro que você quer contratar, tá? Inclusive salário, né? Então, tem muita gente que está ficando no meio do caminho, porque ele se candidata e quando chega o salário está longe da pretensão, ou muitas vezes ele está na dúvida, poxa, eu ganhava 5, mas agora está difícil, 4 resolve minha vida, mas eu boto 4, eu boto 5, eu boto 3. Então, deixem as informações mais claras nesse processo, até para vocês filtrarem mais quem vai chegando nisso. E aí, ó, o Ítalo está ali balançando a cabeça, dizendo que sim, né? E a gente nem combinou, né, Ítalo? Mas, né, Verdade. a gente nem combinou, né? Eu falei, Ítalo, a gente vai fazer o Rota RH, vem com a gente aqui participar para entender esse processo agora aqui em janeiro. Mas a gente precisa de inteligência nesse processo, né? Inteligência que eu digo utilizando recursos e ferramentas. E, de novo, eu estou falando, conversa com esse cara aqui, que vocês vão ter uma visão muito diferente sobre o processo de recrutamento e seleção, tá? Quando a gente lançar, né, fica atento nas nossas redes sociais, lá na Skill Hub BR, que é o nosso perfil do Instagram, fica atento lá a quando a gente lançar o novo Empreende RH, edição desse ano, tá? Porque a gente vai bater muito nessa questão de como a gente utiliza a tecnologia a favor da retenção de talentos, né, e da diminuição do turnover. Mas aí não é só, o turnover não é só esse ponto, tem várias outras questões, né? Então, por isso que a gente tem o Hub Insight, que avalia de forma muito profunda a cultura da empresa, né? Eu sei que você tem um clima organizacional, eu sei que você vai ter uma pesquisa mais rápida para avaliar a liderança a cada 3, 6 meses, dependendo da tua política. Eu sei que, de repente, talvez você não tenha nenhuma política escrita do RH, mas que você tem processos ali, mentais, escritos, determinados, e que a coisa está rodando. Então, mas a gente pode modelar algo diferente nesse sentido e precisamos modelar, né? Sem um caminho, sem um direcionamento, sem uma rota, 2026 só vai ser mais um ano. E eu estou ouvindo ainda muito RH falando que está apagando incêndio, tá? Saúde mental impactando produtividade, né? E a partir de maio, finalzinho de maio desse ano, a NR1 ela vem, como se diz aqui no meu interior, com gosto de gás, né? A NR1 ela vem agora, tá valendo, né? Então esse ano foi muito instrução, conhecimento, tem muita gente que ainda está se sentindo perdido. Conversa com a gente aqui na Skills Hub, a gente tem direcionamento nesse aspecto também. A gente lançou agora o novo site, mas ainda não está o link lá do Hub Talks. Nós fizemos algumas webinars no ano passado falando muito sobre risco psicossocial também. Mas assim, não entra em pânico por causa de NR1, não, tá? Mas a empresa precisa ter um espaço para falar sobre, para pelo menos falar sobre saúde mental. Cultura que precisa sair do discurso, o HubSite trabalha muito isso, né? Então a gente precisa, eu tenho trabalhado muito aqui, a gente tem a metáfora do cultivo, né? Ou seja, a empresa como um campo, como um espaço para poder fazer com que essas sementes, as pessoas, elas se desenvolvam e deem frutos. Então a gente precisa rediscutir cultura e entender que não é mais algo escrito num pedaço de papel ou numa frase que está na parede.
a gente precisa olhar para isso. E redução de custo, né? Não sei se vocês estão sendo provocados a serem mais eficientes com menos. Isso está acontecendo com vocês? Ou só com alguns colegas que eu tenho conversado? Fazer mais com menos. Como é que a gente faz mais com menos? Né? Se eu trago tecnologia para utilizar ao meu favor, eu aumento produtividade, tá? Então, eu consigo reduzir custo. Eu não estou falando de tecnologia substituindo pessoas, tá? Eu estou falando de eu trazer tecnologia para trabalhar com a quantidade de pessoas que eu tenho para poder gerar mais produtividade, sem gerar estresse, sem gerar adoecimento, né? Não sei se para vocês vai fazer sentido, mas pelo menos para mim, minha turma ali, que está nos 40 mais, né? Eu não vou dizer os 40 mais e tantos que eu tô, mas pelo menos o pessoal da minha faixa etária de 40 para 50 está num processo de transição, de deixar de fazer mais os trabalhos manuais para poder estar conectado mais nos trabalhos digitais, digamos assim. Então, eu tenho essa facilidade, eu me conecto fácil com isso, eu consigo gerar muita produtividade com tecnologia, mas tem muita gente que ainda está apegada a processos que leva tempo, que consome energia, e isso gera adoecimento também, tá? Então, a gente precisa pensar nessa questão de o que você está fazendo para ser mais eficiente, reduzindo custos. E o desafio não é falta de ação. Não sei se a tua mesa está desse jeito aí, né? Mas a gente tem muita coisa em andamento. Muita coisa em andamento. As empresas estão realizando muita coisa, o RH está sobrecarregado assim de uma maneira absurda. Faz sentido para vocês? Não estou vendo se você está dizendo sim, se você está dizendo não, mas eu estou vendo muita gente assim apagando incêndio de verdade, né? Faltando comunicação entre setores, entre diretorias, às vezes alguns RHs perdidos, tá? Então, o problema não é falta de ação. Fazer, tem muito o que fazer. É falta a gente estabelecer, às vezes, prioridades, né? Porque boas intenções se existe. Mas eu estou trabalhando, 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 trabalhando. Qual é a minha sensação no final do dia? Que eu avancei, ou que, nossa, eu estou cansado, e, sinceramente, o que que eu fiz hoje? Então, muitos, se não fizer um checklist, seja no on, ou seja no offline aqui, no papel, e não ticar o que ele fez, ou então eu começo com o meu dia ali, tudo organizado no checklist, faço a minha daily logo cedo, e no final do dia eu olho para o meu checklist e falei assim, eu não fiz nada do que eu tinha que fazer. Por quê? Com várias interferências ali que tiveram do mundo externo, ou ao meu redor. Então, para a gente pensar um pouco aqui, qual é a prioridade número um do teu RH para os próximos 90 dias? Você sabe? Qual é a prioridade número um? Não me diga que é apagar incêndio, tá? Mas qual é a prioridade número um do RH da tua empresa para os próximos 90 dias? Você consegue responder rápido isso? Tá? Olha só, se a resposta cuidar de pessoas. Muito bom, Raquel. Eu gosto de fazer perguntas atrás de perguntas, tá? O que é cuidar de pessoas? Começa a esmiuçar isso. O que é cuidar de pessoas? É fazer um bom acolhimento? É dar atenção? É fazer escuta? Que tipo? Eu vou fazer uma pergunta que talvez não, que desse um pouco mais esse nível de conteúdo, de informação. Que tipo de cuidado as pessoas estão precisando na empresa? É o cuidado do acolhimento? É o cuidado do desenvolver? Como é que eu estou mapeando esse tipo de cuidado que elas estão precisando? Né? Aqui na empresa estão muito focados com a mente humana. Muito bom, excelente. Cuidado redobrado.
né? É, ontem eu dei uma palestra para uma turma de empresários falando sobre identificando e tratando sintomas, né? Quais são os sintomas que a gente tem da nossa empresa, em níveis de processo, em níveis de saúde mental, e são sinais. Então, quais são os sinais mais críticos para a gente poder trabalhar a raiz de tudo isso, tá? Então, comecem a esmiuçar, a serem mais detalhistas, né, de qual é a prioridade número um, o que que eu estou fazendo, essa prioridade, como é que eu estou calculando, como é que eu estou mensurando, que resultados eu estou tendo aqui, Raquel, desse cuidado com as pessoas, né? Como é que eu estou lidando? Eu não tenho que trazer um psicólogo para dentro da empresa, se eu até quiser, também posso trazer, é de empresa para empresa, né? Mas eu posso dar direcionamento, eu posso ter formas aqui de dar suporte para essa turma, tá? Direção vem antes de execução, e é isso que vai sustentar o recurso humano maduro, tá? Então, eu preciso ter essa clareza de prioridade, saber onde que eu vou focar minha energia, onde eu vou focar os meus recursos, sejam pessoas, sejam tecnologia, seja dinheiro, tá? Qual é o ritmo que eu vou manter na minha gestão? Todos nós, né? Vamos falar dos humanos, nós, gente, pessoa, temos sido muito testados sobre a questão de consistência naquilo que nós estamos decidindo, de manter-se fazendo aquilo que a gente precisa fazer, tá? E de acompanhar também tudo isso. Então, a gente precisa de consistência nos nossos processos, a gente precisa de consistência no cuidado das pessoas, tá? As urgências vão surgir, virão, as emergências virão, mas a gente precisa manter da consistência, né? Quais são os parâmetros que fazem com que a gente tome decisões, né? Como é que eu estou traduzindo a cultura na prática? Como é que eu estou transformando os valores da instituição e das pessoas em ações concretas, em resultados, e como é que eu estou medindo tudo isso, né? Então, tudo isso daqui, esses 4 pontos, são direcionamentos que nós precisamos ter para o nosso RH nesse 2026, para resolver os desafios que nós temos enfrentado, tá bom? Planejar é bom, mas executar com direção é dar o próximo passo, tá? Ah, aqui no Google Meet tem uma coisa bem interessante, eu vou disparar aqui para vocês, tá? Eu vou fazer agora, veio esse insight aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui, e vocês só vão me dizer sim, não e fazendo, tá? Vou lançar para vocês, as respostas vão aparecer sem identificação. Vou pedir para vocês responderem uma enquete aqui para mim agora, tá bom? Vê se chegou aí para vocês. A enquete é: já tem planejamento da RH 2026? Sim, não ou fazendo? Ó, já começaram as votações aí. Enquanto isso, eu vou tomar mais uma água para hidratar aqui minha garganta. Dizem alguns que a enquete é uma forma de perceber se as pessoas estão assistindo mesmo ou se elas estão mais distantes. Isso é coisa de professor, né? Ó, 2 votos. Um está fazendo, o outro ainda não tem. Está fazendo, o outro não tem planejamento ainda para RH, né? Quem mais vota aqui? Ainda não conseguiu fazer? Pode botar então como não, né? É, fazendo, muito bom, tem mais gente fazendo do que. Ih, eu fechei aqui, cadê a enquete? Está rodando aqui, né? Ou seja, pessoal, nós estamos em 14 de janeiro de 2026. Nosso planejamento, não é nenhuma crítica, né, pegando pesado com vocês, não, né? Mas nosso planejamento não já era para estar pronto. Essa cultura que a gente tem de muitas vezes virar o ano sem esse planejamento, sem esse direcionamento. Então, a gente tem sempre aquela ideia do final de ano, as promessas de final de ano, né? As resoluções de final de ano. Mas
a empresa, geralmente, ela está fazendo seu planejamento ali em outubro, novembro, já olhando, né? A gente sempre fala de planejamento, sempre vem muito na ideia a questão orçamentária, né? Mas são todos os setores nesse aspecto, né? Então, a nossa startup aqui, a gente já fez planejamento no ano passado, das ações que a gente quer, o que nós estamos estruturando, o que vamos precisar estruturar. Eu sempre gosto de olhar assim, qual o resultado financeiro que nós precisamos alcançar, o que nós estaremos entregando para o mercado, que processos precisam ser aprimorados e o que nós vamos precisar aprender. Então, olhando para o resultado, a gente vai descendo esses níveis para a gente poder desenvolver o nosso aprendizado, para prestar bem, para realizar bem os nossos processos, para poder fazer bem as nossas ofertas, para alcançar o resultado que a gente busca. Tá? Então, vou finalizar a enquete aqui. A gente teve 5 votos, aonde uma pessoa disse que já tem planejamento de RH 2026, 2 ainda não tem, 2 estão fazendo, tá? De toda forma, parabéns para todos vocês, sim, para todo mundo que está aqui, tá? Mesmo que não tenha feito ainda. Mas principalmente porque agora a gente pode trazer muito dessa consciência de tudo que a gente tem para 2026 e do quanto mais do que nunca o planejar vai fazer com que a gente esteja operando bem menos com uma energia reativa. A gente entra em 2026 agora numa energia mais focada, com os esforços mais focados, tá? Então, como é que está o meu processo de recrutamento e seleção? Como é que está meu processo de treinamento? Que tipo de acompanhamento eu posso fazer com a área de negócio? Alex, minha empresa não tem business partner, não tem problema. Que processo, que articulação, que movimento você consegue fazer para estar acompanhando a área comercial, a linha de frente, para entender se eles estão alcançando o resultado que eles precisam e como você vai contribuir com isso, tá? Então, estejam abertos a esse processo de como eu contribuo para o crescimento da empresa, né? Qual o efeito da minha contratação? Se você puder calcular o ROI das tuas ações como RH, né, do esforço que você tem, da energia que você gera para o retorno financeiro que a empresa tem. Então, a gente precisa fazer esse cruzamento de informações, essa mineração de dados aqui, falando numa uma linguagem bem tecnológica. Tá? Eu quero deixar uma dica com vocês aqui. O que que eu sempre mensurei? O que que é importante para a empresa em 2026? Então, a minha energia como RH vai ter que estar direcionada para isso. O que é que faz brilhar os olhos da diretoria? O que é que faz brilhar os olhos da empresa? Para onde é que todo mundo está olhando? Qual é o caminho que a gente precisa seguir? Internamente, como é que eu vou trabalhar para poder fortalecer mais essa jornada? Tá? Então, tem 2 palavras que para mim são essenciais: expectativas e necessidades. Qual é a expectativa? Qual é a necessidade que a empresa tem? Como setor estratégico, como é que eu vou prover tudo isso? Para quê? Para a gente gerar resultado e resultado sustentável. Então, a gente vai trabalhar para desenvolver esse resultado de maneira que isso não provoque adoecimento. Isso me traga leveza. E para isso eu preciso planejar, para não trabalhar de forma reativa. Tá? E aí, a gente vai poder estar executando de forma mais clara, assertiva, sabendo para onde nós temos que caminhar. Tranquilos até aqui? Fechar a nossa folha de enquete aqui. Beleza, Raquel? Obrigado. E olha só, verdadeiro obrigado. Verdadeiro papel para 2026 do RH, tá? Menos improviso. Então, se eu tenho um planejamento, se eu tenho rota, eu tenho aqui uma visão mais clara do que eu vou estar seguindo. Então, imagina que você está desenvolvendo o teu Waze para gestão de RH, tá? Então, a empresa já tem uma rota, tem um destino, você vai jogar esse destino aí dentro da tua programação, o teu planejamento, e você vai entender em quanto tempo você vai chegar nos objetivos que você precisa. Mais consciência, tá? Ampliar a minha visão, ampliar o meu nível de o meu canal de informação, para que eu tenha mais direcionamento e para que as minhas decisões sejam mais sustentadas, né? Sabe criança quando está começando a andar? A gente não lembra desse processo, né? Mas todos nós passamos por isso. Que ela vai
tentando ficar em pé e ela cai, né? Mas aí ela vai vendo ali a maneira como que ela pode ir se sustentando melhor, ou seja, ela vai percebendo a musculatura dela e entendendo como é que ela vai poder dar um passo atrás do outro, buscando o equilíbrio que ela precisa. E ela vai fazendo tudo isso de uma forma consciente, mas também percebendo que recursos ela tem e como ela utiliza o corpo para ter equilíbrio e percebendo a sua musculatura. Então, isso é uma analogia para a gente trabalhar nesse ano, né? Porque a clareza vai trazer responsabilidade. E a gente vai diminuir o sentimento de culpabilidade. Então, a gente precisa dar mais senso de responsabilidade para os nossos gestores, para os nossos líderes, para os nossos colaboradores, e tirar a ideia, né? Eu sei que isso não acontece com vocês, nem no ambiente que vocês estão, né? Mas de eu estar trabalhando a terceirização da culpa, né? É culpa do setor tal, é culpa disso, é culpa daquilo. Tira a culpa do dicionário e traz a palavra responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade com a minha RH? Qual é a responsabilidade do outro? Até porque isso vai estar dentro das funções, dos processos, de tudo que a gente trabalha nos setores das empresas, tá? Porque a direção vai gerar para você transformação. Não é só sobre alcançar resultado. É como a gente chega nesse movimento do resultado alcançado e se percebe em termos de jornada, de aprendizado, de equipe, de fortalecimento, de cultura, de raiz, de retenção, de senso de orgulho e pertencimento, principalmente.